E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos refazer um desenho antigo, tá? Mais um vídeo dessa série. Eu vou fazer um desenho do Naruto e do Sasuke, vou botar a imagem na tela aí pra vocês, que ele foi, sei lá, eu acho um dos meus, tava nos meus primeiros, uns 10 desenhos eu tinha feito, acho que nem isso mais ou menos deu, mas realmente foi um dos meus primeiros desenhos que eu fiz, foi o primeiro desenho que eu colori realmente inteiro, colori fundo, colori tudo assim. Esse sim eu peguei um pouco diferente do que eu fiz antes. Porque o outro, ele era de lado, a folha era de lado e ele tinha um efeito no fundo. Eu não optei por um desenho assim parecido. Eu fiz também um desenho do Naruto do Sasuke assim com a cara dividida, mas um foco mais nele, tá? Porque realmente eu acho que eu gosto mais dessa referência de hoje. Nessa aí eu acho que o fundo ele chama muita atenção, ele tem muito. Ele é basicamente o mesmo tamanho do rosto deles, então eu acho, prefiro mais esse desenho que eu fiz agora, tá? Mas isso é muito legal de você fazer, tá? Se você gosta sério, se você tem um desenho antigo e já refez ele, me marca no Instagram, tá? Eu sempre deixo aqui o Instagram do canal aqui na descrição dos vídeos. Vai lá e me marca ele ou posta. Normalmente me manda lá algum desenho que tu refez, tá? Isso é muito bom. E eu vou estar repostando também, obviamente. Mas isso é realmente muito bom. Isso é um treino muito legal, tá? Então realmente ver o que tu evoluiu, o que tu errava na época, o que tu hoje não erra mais. É bem legal fazer isso, tá? Então eu acabei fazendo isso nessa forma do Naruto e do Sasuke. Só focando neles, tá? E tem vários erros nele. Primeiro erro que a gente pode perceber os dois rostos, principalmente o Naruto tem um rosto muito redondo. Ó, vou botar a imagem dele na tela novamente. Olha essa imagem aí. O que eu fiz de errado? Como eu tava falando, o rosto do Naruto é muito redondo, tá muito arredondado. Não, tu não vê uma divisão entre o queixo dele, entre a mandíbula, tá tudo uma coisa só. O do Sasuke tá praticamente igual, o mesmo formato de rosto. Outra característica também, os dois estão com o olho do mesmo tamanho, os dois estão com. Os dois basicamente são o mesmo personagem, o pescoço está do mesmo tamanho, quase, o do Sasuke está um pouquinho mais fino, mas o que mudou foi o cabelo, que um tem uma bandana, o outro tem um estilo de cabelo, e o olho, tá? A coloração do olho. Mas qual é o grande problema desse desenho? É que eu fiz os dois personagens muito parecidos, os traços deles estão muito parecidos. Esse é o problema principal, pior ainda do que o formato de rosto errado, que não é característico do Naruto. Mas a questão de eu fazer dois personagens muito parecidos fica estranho porque são só os dois personagens na tela, só são dois personagens na folha. Então um tem que contrastar muito forte, dar um contraste muito forte um com o outro, porque tu tá fazendo uma comparação em um com o outro, querendo ou não, como os dois personagens estão do lado, se os dois personagens têm traços muito parecidos, fica estranho. Como são dois personagens diferentes, se tu dá algumas características diferentes, tu dá realmente um contraste entre um e outro, realmente algumas partes tu fazer diferente um do outro, fica bem melhor. Olha, por exemplo, nesse desenho aqui do Naruto, eu fiz o formato de rosto dele já diferente, eu já fiz o pescoço dele um pouco mais diferente, o olho dele eu vou fazer maior, o olho do Naruto ficou maior do que o do Sasuke, teve mais parte na bandana, teve muitas outras mudanças no traço ali, especificamente não foi só a coloração em si. A coloração também é outro ponto muito interessante. Quando você for fazer dois personagens na tela, dois personagens na mesma folha, no caso, você tem que tomar cuidado para não pintar as duas peles iguais. Por quê? Cada personagem tem um tom de pele, toda pessoa tem um tom de pele próprio. Então, se você faz dois personagens pintando o mesmo tom de pele, fica muito estranho. Então, fica muito mais vivo, fica muito mais fluido, fica muito mais natural se você pegar quando estiver fazendo colorindo dois personagens, um do lado do outro, os personagens na mesma folha, faça tons de pele diferentes, tá? Isso é muito importante de se fazer. Então, isso é o que eu sempre falo. Falo todos os vídeos aqui do canal e vou sempre falar. Sempre analise o contexto do desenho. Se você tem mais de um personagem na sua referência, mais um personagem na sua folha, você tem que dar um contraste um pro outro.
E isso varia muito de cada questão no sentido de como que tá aqueles personagens, se eles são rivais, eles estão brigando, eles estão discutindo, eles estão amigos, eles estão num clima mais harmonioso. Isso muda muita coisa, tá? Isso muda muita coisa. Nesse desenho, especificamente aqui entre o Naruto e o Sasuke, os dois estão gritando, então eles estão fazendo uma expressão, só que os dois eles são de lados meio opostos, então eles são rivais, então eu preciso que eles tenham um contraste entre um e outro. O Sasuke, tu vai ver que eu fiz uma pintura um pouco mais escura, fiz um tom de pele um pouco mais escuro. Já o Naruto eu fiz uns tons de pele um pouco mais claro, já puxei ele um pouco mais claro. Tanto que tu vai ver que no olho aqui do Sasuke eu usei muito mais sombras, eu usei realmente mais sombra na parte do olho, mais sombra na parte do rosto como um todo. E na parte do Naruto, ele foi um personagem que eu fiz ele um pouco mais claro, para dar realmente esse contraste. Então isso é muito importante você entender. Sempre analise o contexto do desenho. Então uma coisa que eu mudei muito no meu desenho antigo para esse desenho atual é que eu quis dar muito mais contraste entre um e o outro. Porque é isso que faltou no outro, tá? Naquele desenho antigo, naquela referência antiga que eu botei, eu fiz dois personagens muito parecidos, como a gente acabou de ver. O formato de rosto era muito parecido, o olho era o mesmo tamanho, o olho era praticamente o mesmo formato, só mudava o cabelo e um pouquinho o tom de pele, mas é bem pouca coisa. Então aqui tu vai ver um contraste muito maior entre um e outro, e quando tu olhar tu vai ver que são dois personagens totalmente diferentes, tu vai realmente perceber isso. E isso é a proposta do meu desenho. Por isso que esse desenho ele é dividido no meio, ele é dividido que metade no rosto tá de um personagem e metade do rosto no outro personagem. Porque eu preciso que ele dê um contraste entre um e outro, eu preciso que realmente ele mostre que são personagens diferentes. Então é muito importante sempre você analisar o contexto do desenho, tá? Isso é o que eu sempre falo. Outra dica também que eu melhorei muito conforme o tempo que foi passando realmente. Mistura de cores. Tu vê lá naquele desenho que ele não tem luz e sombra praticamente. Não tem luz e sombra nenhuma. Todos são as mesmas cores. Vou botar de novo aí na tela para você ver. Todos são praticamente as mesmas cores, tipo assim, não tem diferença nas tonalidades, não tem luz e sombra, não tem contraste. Tudo foi pintado assim, em uma parte só, uniformemente. Isso é um grande erro, tá? Não fazer luz e sombra realmente é um enorme problema em qualquer desenho. Sempre tem que fazer, sempre que você for colorir um desenho, faça luz e sombra. Isso é uma parte primordial do desenho, na pintura principalmente, né? Se você for colorir um desenho, precisa ter luz e sombra. Então, eu acabei aprendendo muito isso com o tempo. Tome cuidado para você realmente aprender a aplicar a luz e sombra, aprender a misturar as cores, que é o passo principal. Se você tem dificuldade com isso, eu aconselho duas coisas. Primeira coisa, quando você estiver colorindo, sempre vai escurecendo aos poucos. Por quê? Por que isso vai acontecer? Olha como eu estou fazendo a pele. Tu vê que eu passo uma camadinha bem clarinha só para tirar o branco do papel? Para que é isso? É só para eu preparar a folha para as próximas camadas que eu vou fazer. Então essa primeira camadinha de rosa claro é realmente só para tirar o branco do papel. Então eu preencho o máximo possível. Os movimentos podem ser movimentos circulares, pode ser movimentos horizontais, verticais, pode ser vários movimentos. Isso é irrelevante. O importante é você sempre pegar em camadas, e o que mais vai diferenciar, mais vai destacar os seus resultados é se você pegar e fazer camadas sempre da mesma força. Não faça uma camada que tu aplicou bem fraquinho, depois faz uma outra camada muito forte, depois uma camada mais ou menos. Isso não vai ficar estranho, não vai misturar as cores. Então sempre fazer a camada da mesma força que tu aplicou, tá? Isso é o que vai importar. Não importa exatamente para que direção, qual foi a direção que tu aplicou as camadas, tá? Olha como o desenho aqui do Naruto tá indo. E eu vim agora, apliquei depois por cima uma pomada de marrom, um marrom meio pulp canela. E agora eu tô vindo aplicando algumas partes em preto, em algumas partes que eu quero um pouco mais de destaque. Tu vai ver que a pele do Naruto eu fiz bem amarelada, mais clarinha realmente, porque ele tem um brilho, vai ter parte mais no cabelo. Então, de um lado, isso também é outra coisa. Nesse desenho do Naruto, eu fiz um contraste muito grande nele mesmo. Então, tu vê que algumas partes são bem escuras, só que tu vai ver que tem algumas partes que eu deixei bem puxado pro claro. Isso é muito por causa do efeito, mas da referência que eu peguei. Que o efeito que eu peguei era meio que efeito do poder da Kurama, tudo mais. Então, tem uma luz muito forte vindo no Naruto.
Então eu acabei que eu fiz um pouco de contraste no Naruto também, tá? Mas tu vê que ele já ficou com um tom de pele bem diferente do Sasuke. Olha como as partes escuras do tom de pele do Naruto estão bem mais escuras. E tu vai ver que a parte clara do Naruto vai ficar provavelmente mais clara, se não é mais clara ainda do que a parte de tom normal do Sasuke, tá? Então, independente, tu vê que os dois são tons de pele diferentes. Isso é o mais importante que você tem que entender quando você for fazer um desenho assim, com dois personagens de referência, dois personagens no seu desenho, tá? Então, eu vim aplicando, vim escurecendo aos poucos e eu fui aplicando as camadas. Então, aplico uma camada de rosa claro, uma camada de marrom. Não gostei, achei que o marrom tá muito claro, aplico outra camada de rosa claro, outra camada de marrom. Sempre a cor que eu quero destacar vai ser por última, tá? Então, se eu tô querendo destacar a sombra, eu vou aplicar a sombra por último. Se eu tô querendo destacar a cor principal, né, que seria o rosa claro, eu vou botar o rosa claro por último, tá? Isso é uma regra 99% dos desenhos, tá? Então, sempre vai misturando as cores e vai com muita paciência, vai sempre realmente escurecendo aos poucos, que vai ajudar bastante. A parte mais escura eu usei só em alguns pontos de contraste. Aí eu simplesmente peguei um tom mais escuro e passei por cima no final ali dele, das misturas. Então não tem muito segredo. Nessas partes tu pode usar um marrom escuro, tipo um sépia, ou um preto. Aí varia do que tu quer usar, né? Mas pode ser somente um tom mais escuro para dar um contraste a mais. Mas lembrando, sempre toma muito cuidado para não fazer muitas partes assim. Realmente são partes de contraste, são partes bem específicas, tá? Então essa foi uma das principais, foi a principal mudança que eu fiz no desenho antigo. Agora nesse desenho novo eu dei muito mais vida, muito mais contraste, muito mais mistura de cores. Apliquei luz e sombra em todo o desenho, sempre pensando, sempre com muita paciência, sempre misturando as coisas para ficar melhor, tá? Então isso foi as principais mudanças que eu fiz nesse desenho aqui, nesse desenho atual pro desenho antigo. E isso vai ser o que vai dar a maior diferença, tá? Outras dicas que eu posso passar. Eu peguei e fiz. Não foi bem um semi-realismo, não teve muitos contornos de traço. Eu não passei a caneta nesse desenho, se não me engano. Mas isso aí não tinha muito questão, é mais por gosto realmente. Mas tem alguns desenhos que é assim, quando for fazer semi-realismo, nunca passe caneta, tá? Realismo ou semi-realismo, nunca passa o contorno, tá? Isso é um ponto também muito interessante. Sempre tomar muito cuidado, paciência, sempre falando isso. E outra questão também que eu apliquei meio que a áurea do Naruto, que o problema da áurea é que ela tipo, era um amarelo bem clarinho, eu não tinha um amarelo tão clarinho assim, então eu apliquei um amarelo um pouco mais forte. O ideal era aplicar um amarelo um pouquinho mais claro, tá? Mas eu acabei aplicando no fundo, aplicando em algumas partes assim. Mas eu poderia ter feito essa parte da áurea um pouco melhor. Eu poderia ter feito um amarelo um pouquinho mais claro, só que eu realmente não tinha nenhum amarelo mais clarinho. Não pelo menos ali à disposição na hora. Então, quando tu for fazer essas partes de aura, essas partes de luz, toma muito cuidado no tom que tu vai usar e toma muito cuidado no quanto isso vai infligir na volta dele. Como assim? Toda aura ela vai afetar a luz, ela vai criar luz. Então é importante você entender que ela vai afetar a luz em volta dela. Então, por isso que eu fiz um tom da pele do Naruto um pouco mais claro do que o Sasuke, nessas partes mais claras, e nas partes escuras eu fiz mais escuras do que o Sasuke. Por quê? O desenho do Sasuke tem menos luz, ele tem menos pontos de luz do que o do Naruto. Então, como o do Naruto tem uma ponta de luz mais forte, ele precisa ter uma parte mais clara e uma sombra mais escura. Porque quanto mais forte a luz que tu tiver, maior a sombra vai ser, a sombra mais escura. Porque tu precisa dar um contraste entre os dois. Então, por isso que eu fiz a pele do Naruto um pouco mais clara e algumas sombras mais escuras do que o do Sasuke. Então, sempre toma muito cuidado como que ele tá afetando o ambiente, quais são as cores que tu vai usar, como que ele vai afetar a volta daquele desenho, tá? Não acha que fazer uma áurea é só pintar a áurea e acabou. Não, a áurea vai afetar todo o desenho geralmente, ou pelo menos tudo que ela estiver tocando, tudo que estiver perto dela vai ser afetado, tanto por ter mais luz, então vai ser meio que ela vai ditar onde vai ser a luz da sombra, ou tanto como aplicar a cor dela em si, sabe?
Então, por exemplo, o cabelo do Naruto também eu fiz um puxado mais pro laranja do que pro amarelo, para não confundir meio que com a aura que eu tentei fazer ali. Se eu tivesse pegado e aplicado amarelo, ia ficar muito amarelo e ia ficar muito estranho, então eu puxei mais pro laranja. E a parte ali da bandana dele eu fiz um cinza meio clarinho, assim, meio pro prateado, ali eu não mudei muita coisa, tá? Mas é sempre muito importante você analisar o contexto do desenho. Como eu sempre falei, já falei muitas vezes no canal, eu vou sempre falar, analise o contexto do desenho, tá? Isso é muito importante realmente, tá? Chegando aqui no final do vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aí uma comparação do desenho antigo pro desenho atual. Comenta aí se tu gostou, comenta aí se eu acho que eu melhorei bastante, se eu acho que eu melhorei pouco. Comenta aí qual foi a sua opinião sobre o vídeo, tá? Não se esquece de clicar nessa parte de tutoriais de desenho. Tenho muitos vídeos ensinando, muitas dicas, muitos tutoriais, passo a passo de como tu melhorar os seus desenhos. Clica nessa page que tenho certeza vai te ajudar bastante. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!